Doutora Denise Albano, a senhora acredita na implementação da lei Magnitsky e o cumprimento dela no Brasil com aquilo que ela estabelece sobre os seus sancionados, no caso específico, Alexandre de Moraes, que tem uma cadeira no STF? Quais as consequências para Alexandre de Moraes dentro e fora do Brasil? Vou tentar ser didática porque está aí rolando uma campanha de desinformação maciça por parte aí da esquerda, até mesmo de gente ligada ao direito que dissemina desinformação, informações enviesadas, deturpadas para a população de um modo geral. Reparem bem, a sanção, na verdade, apoiada em uma lei, em uma norma que é norte-americana, é uma norma dos Estados Unidos, que determina que empresas e indivíduos ligados aos Estados Unidos não estabeleçam qualquer tipo de relação com o ministro Alexandre de Moraes. Então, desde a Netflix, os cartões Visa, Mastercard, o próprio Google, então uma diversidade de empresas sediadas nos Estados Unidos, instituições financeiras que utilizam o tal do sistema SWIFT, que é lastreado exatamente em dólar pelo sistema financeiro norte-americano. Não pode essas empresas e até mesmo indivíduos alugar imóvel, atuar no mercado de câmbio, trocando moeda em favor do ministro Alexandre de Moraes. Pessoas, empresas, não podem prestar qualquer serviço, não podem estabelecer qualquer relação contratual com o ministro Alexandre de Moraes. Por isso que se diz que a aplicação dessa lei, que é norte-americana, é um decreto de morte financeira para um indivíduo que é atingido por ela. Não se trata, de forma alguma, de uma lei americana que é aplicada no Brasil. Essa situação em que o ministro Alexandre de Moraes se encontra a partir de uma decisão do governo norte-americano, lastreado em denúncias muito consistentes de violações ao devido processo legal, de perseguição seletiva a certos grupos, até a empresas americanas, ordens ilegais, violação aos direitos humanos. Eu diria que há um combo que justificou que o ministro Alexandre de Moraes fosse atingido por essa lei. Não tem nada de violação à soberania nacional. Veja que a desinformação da esquerda, ela é dirigida, ora para dizer que essa lei, a aplicação dessa lei atingindo o ministro Alexandre de Moraes viola nossa soberania, uma lei americana, a partir de uma decisão manifestamente legal, que seguia um devido processo legal. Como é que viola nossa soberania? Os estados são soberanos, seguem sua autodeterminação, e o que ocorre é que o ministro vai ser atingido por lei. Não significa que a lei de lá que está sendo aplicada aqui de forma alguma, mas ora eles dizem que isso é uma violação à nossa soberania, outra hora eles desdenham dessa condição em que o ministro se encontra pela aplicação da lei Magnitsky. Eles dizem que, não, o ministro Alexandre de Moraes não tem bens, não tem imóveis, não tem dinheiro lá nos Estados Unidos. Não abrange apenas essa situação. O Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal fazem parte desse sistema SWIFT. Ele, certamente, o ministro Alexandre de Moraes usa serviços do Google, da Apple, deve ter aí a nuvem, e tudo isso ele vai ser impedido de ter acesso. Isso é um dia triste para o sistema de justiça brasileiro, porque temos na mais alta corte do Brasil um magistrado que tem o selo de abusador, de violador dos direitos humanos.
uma mancha vergonhosa, uma mácula histórica muito deplorável para o nosso sistema judiciário brasileiro como um todo. Essa deterioração da imagem do sistema judiciário brasileiro, o que isso pode produzir internamente aqui no Brasil? Primeiro, é importante registrar que há a perspectiva de que outros membros desse sistema de justiça, assim, porque o que a gente convenciona chamar sistema de justiça abrange órgãos, autoridades que integram distintas entidades, órgãos que integram esse sistema de justiça. Você tem o próprio judiciário, você tem um Ministério Público, que não é do judiciário, mas integra esse sistema de justiça. Especulou-se, inclusive, que o atual chefe do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, seria também atingido, não é? Por enquanto não veio essa ordem, a inclusão do atual chefe da PGR, faz parte desse sistema mais amplo de justiça. A própria Polícia Federal, que é um órgão da persecução penal, onde temos delegados que também estão envolvidos com ordens ilegais. Isso é uma deterioração inimaginável que envergonha o país e, em especial, aquela parte do Estado brasileiro que deveria ser a mais preservada, que compreende exatamente esses órgãos de Estado, Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, e veja o que o consórcio Lula Supremo, o que eles fizeram com as instituições. E aí, o que você pergunta? Internamente, veja que há a perspectiva de mais sancionados, a expectativa também de que a Europa, nós já temos mais de uma dezena de parlamentares europeus também cobrando que dezenas de países que integram a União Europeia também sancionem o Brasil, e que esse cenário finalmente desperte nossa elite econômica, talvez também sirva para despertar alguns veículos da velha imprensa para a necessidade como que de repactuar a nossa república, assim, de uma espécie de tentativa de refundação diante de tamanha destruição que promoveram. E assim, em especial, para além de veículos de imprensa, para além das próprias entidades, cadê a OAB, cadê a Associação Brasileira de Imprensa, que você, como jornalista, bem se lembra, bem sabe do papel determinante dessas entidades na luta pela redemocratização do país, que são omissas ou até apoiam esses abusos. A carta da OAB apoiando o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo, enfim. Então, eu espero, de modo especial, que o Senado cumpra a sua missão, que há anos vem sendo cobrada dele, o controle entre os poderes, para que um não se sobreponha aos demais, para que um poder não atue de maneira abusiva, temerária, invadindo a esfera de competências de outros, extrapolando em suas funções esse sistema chamado de freios e contrapesos, em que um poder atua para conter o outro. Cabe ao Senado, no caso aí de excessos de ministros do Supremo. Eu diria que o ministro Alexandre de Moraes tem uma ficha corrida vastíssima de violações. Eu menciono aqui algumas: violação ao direito à ampla defesa, instauração de inquéritos policiais ilegais, inclusive a ex-PGR, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já havia se manifestado nesse sentido, determinando aí que cabe ao Ministério Público o arquivamento do inquérito aí, que eles chamam, né, das fake news, mas na verdade é um inquérito que se arrasta há 6 anos para ser manipulado, usado para perseguir o pessoal aí da direita. O que ele fez com o Clesão, o que ele aprontou na Itália. Então, que o Senado
cumpra a sua função. A resolução hoje extrapola o meio jurídico, a resolução não vem pela via judicial. Por quê? Quem mais comete esses abusos, essas violações, é um membro da alta corte, que inclusive parece ser uma espécie de superministro, tem um sobrepoder sobre os demais ministros. Então não passa pela via judicial, a solução passa pela via política. E cabe aí ao atual presidente, ao Alcolumbre, pautar os diversos pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Que legitimidade esse ministro tem para continuar no Supremo Tribunal Federal, na Corte Constitucional, como um abusador de direitos humanos, como um violador do direito, como alguém que desrespeita a soberania de outros países? Ele mandou ordens ilegais para empresas norte-americanas. Ele determinou prisão de cidadãos americanos. Ele incluiu um empresário norte-americano no inquérito aqui no Brasil. Em vez de usar as vias judiciais estabelecidas em lei para enviar a comunicação de atos judiciais, ele enviava por e-mail para as plataformas, para as redes sociais norte-americanas, para cumprir ordens ilegais, contrárias à Constituição americana, lá nos Estados Unidos. Então, quem violou a soberania de outro país foi o ministro Alexandre de Moraes, de certa maneira, com o aval da ampla maioria de ministros do Supremo. Então, eu encerro dizendo, ele não tem mais qualquer condição de integrar a Corte Constitucional, a cúpula do Poder Judiciário do país, sob pena de levar a uma desmoralização ainda maior, se ainda é possível, não é, Erivan? Quem nos acompanha, essa desmoralização, mas eu diria que a saída dele para o bem do Brasil, para o bem do Estado de Direito, é a chance, a oportunidade que a gente tem de buscar uma refundação do Estado Democrático de Direito em nosso país, que nosso país mereça, de fato, estar entre os estados que são reconhecidamente Estados democráticos de direito.